Boa noite. Olá, Andréia, seja muito bem-vinda. Maíra. E outras pessoas aqui que eu não tô vendo, tá juntinho. Boa noite, minha gente. Olha essa música. Escuta essa música, né? Como é que vocês estão? De onde é que vocês são? Tô vendo que tem muita gente nova aqui. Boa noite, Márcia. É Márcia, né? Márcia Marlene. O nome dessa música é Seja Leve, tá? Se alguém quiser ouvir, é de Fuse Scarlatelli. Acho que é isso o nome. Eu sempre coloco aqui, nunca lembro desse segundo nome. Isso. Fuse Scarlatelli. Ela fala que o que não for bom na sua vida, seja breve. E o que for bom, que seja leve. Então, coisa mais linda, né? Vou baixar aqui um pouquinho. Então, gente, boa noite. Como é que vocês estão? Vamos fazer nossa live hoje. Um dos temas mais importantes que existe numa constelação, não só na constelação, mas na vida, que é nossa mãe. Dia das Mães chegando, né? Dia das Mães é domingo. Para algumas pessoas esse assunto é maravilhoso, para outras é mais doloroso, para outras traz uma saudade, enfim. Espero que vocês estejam muito bem para passar aqui os 45 melhores minutos da sua noite, do seu dia. E minha live, ela é sempre assim, mas eu busco fazer de forma sempre mais rápida, mais breve, mais direta. E então coloca aí esse aviãozinho, manda para quem você acha que precisa escutar sobre mãe. Para você que é mãe, para você que é filha, para você que é filho, que você precisa escutar sobre esse tema tão maravilhoso e que muda tanto a sua vida. Muda para melhor ou muda para não tão bom assim, né? A gente vai entender hoje como você faz para honrar sua mãe e os benefícios que você tem com isso, não só para a relação de vocês, mas para você mesmo, você sozinho, individualmente, como pessoa, nesse processo de autoconhecimento. Então manda esse aviãozinho aí para quem você acha que tem uma relação não tão boa com a mãe, ou para quem tem uma relação boa, mas que quer aprender mais, que quer entender mais, quer saber quais são os aspectos em que a mãe, a sua relação com a sua mãe pode influenciar na sua vida. Tô vendo que tem muita gente aqui nova, vou me apresentar mais uma vez. Meu nome é Sara Andrade, eu sou advogada, sou consteladora com 2 formações e no momento eu estou também como estudante de psicologia. Então, quando me formar, hoje eu atuo, né, nessa área da expansão da consciência e na constelação familiar, que é o que eu tenho habilitação, né, sou habilitada. E daqui a pouquinho tempo também vou ser habilitada na área da psicoterapia, serei psicóloga, se Deus quiser, que são áreas totalmente distintas, tá, gente? Expansão da consciência, a gente pode expandir nossa consciência utilizando-se de vários aspectos. Um deles é a constelação, outro deles é a psicoterapia, entre outros. Mas são áreas distintas, são coisas distintas, vou deixar bem claro. Então, gente, quem é mamãe aí? Quem é que é mamãe? Me fala. Nossa, gente, a nossa mãe, né? Se você for pensar assim, a mãe. Como honrar a nossa mãe? Vou falar pra vocês hoje. Vou começar falando pra vocês logo sobre honra. Quando a gente vê na Bíblia, pra quem é católico, né? Enfim, pra quem não é, mas já escutou. Joyce é mamãe. Tem muitas mamães aqui. Eu atendo muitas mamães. Muitas. E que também vêm ser atendidas muito mais como filhas, né? Do que como mães. Eu atendi poucas mães que trouxeram esta demanda pra constelação. Olha que interessante. Elas são... Ai, mãe de 3, que lindo! Elas vêm mais pra demanda como filhas. Então, realmente, curar o que existe nessa relação dela como filha com a mãe. Só que, se não 100%, não sei nem quantos por cento, fala que quer curar a sua relação com a sua mãe, para que não tenha uma relação assim com o seu filho, com a sua filha. Então, isso é o que de mais lindo a gente pode ter numa constelação, né? Então, quando a gente fala de honra, como eu estava falando, a gente escuta vários significados de honra, o que a Bíblia traz, o que a constelação traz, enfim. E vou falar para vocês aqui sobre essa honra, 2 tipos de honra, que as pessoas confundem muito, portanto eu gosto sempre de falar aqui. Quando a gente fala de honrar uma pessoa, honrar é uma pergunta que eu recebo reiterada. Eu acho que eu recebo... Eu acho não, eu tenho certeza que eu recebo toda semana e mais de uma vez.
Essa semana, inclusive, eu recebi uma pessoa perguntando como honrar. Então, a honra, quando você honra a sua mãe ou quando você honra qualquer pessoa, ela significa o quê? Significa você entender que aquela mulher, ela te deu a vida, que aquela mulher, ela fez o que ela podia fazer. Ela fez o melhor que ela podia fazer. Por mais que você não concorde que ela tenha sido uma boa mãe, por mais que você não ache que ela foi uma boa mãe, que ela entregou o que você queria que ela entregasse, porém, ela foi o melhor que ela podia ser pra você. Era aquilo que ela tinha pra entregar. E só o fato dela ter escolhido fazer com que você nascesse, ela ter escolhido por você, você já deve gratidão a essa mulher. Então, honrar é você aceitar em seu coração, você aceitar na sua alma que aquela mulher fez o que ela podia, o melhor que ela podia. Porém, não é simplesmente você falar, não é simplesmente você participar, por exemplo, de uma sessão de constelação e você repetir frases de liberação, que essas vão lhe curar, sim. Porém, é você sentir. Por isso que nos meus atendimentos, quando eu faço algumas perguntas e quando eu indico frases de liberação, que eu sei que o meu cliente precisa, eu sempre busco entender se o meu cliente falou, simplesmente, se ele começou a sentir ou se ele de fato já sentiu. Eu pergunto, mas eu já venho sentindo isso, né? O que é que o cliente está sentindo e me passando ali. Por quê? Porque se ele só está falando, a gente faz outros movimentos para que, quando a gente retornar a esse ponto, ele consiga de fato fazer essa liberação, entende? Então, você honrar é você aceitar a sua mãe no seu coração, na sua alma, que ela foi daquele jeito. Não é você conviver como muita gente acha. Não é você ter que estar presente sempre, como muita gente acha. Não é você ajudar financeiramente, não é você ajudar emocionalmente. Você não precisa estar próximo a alguém que te faz mal. Sobretudo, muitas mães, muitas filhas, no caso, e filhos, vêm me perguntar, falar sobre mães narcisistas. Então, sobretudo, essas mães que têm um transtorno de personalidade e que os filhos têm que aceitá-las do jeito que são, mas não necessariamente precisam estar do lado. Por quê? Porque ninguém precisa estar do lado de alguém que a faça mal. Então, honrar não é estar junto, tá, gente? Então, quando a gente fala de honra, é isso que eu estou falando pra vocês. Porém, na constelação, a gente usa um termo também que se chama honra cega. Ela é sinônimo de lealdade. Mas, pra gente ser leal a alguém, a alguma coisa, a algum sentimento, a qualquer coisa, significa que a gente vai fazer da mesma forma, né? Você ser leal neste sentido, fazer da mesma forma. Porém, a honra cega não é algo bom. Por quê? Ela é cega, já está dizendo. E ela é cega por quê? Porque ela não está vendo. Ela não está vendo. Então, se ela não está vendo ali, ela não tem clareza. Honrar cegamente é você fazer por amor. Só que você faz por amor algo que não é bom. Quando você faz por amor algo que é bom, você segue no mesmo caminho. Por exemplo, quando a sua mãe é uma pessoa generosa e você honra aquela sua mãe, você faz da mesma forma. Ali tá ótimo, você está fazendo o que de bom ela também fez, o que tem aí dentro de você. Então você está honrando e levando isso pra frente. Agora, a honra cega que eu falo, essa lealdade, é quando você honra algo que a sua mãe fez que não é bom. Que é, por exemplo, a sua mãe, ela humilhava as pessoas. A sua mãe, ela tinha relacionamentos em que ela era abusiva. Você está seguindo esse padrão. E você quer sair desse padrão. Mas você não consegue. Então, essa é a honra cega que a gente chama. É você honrar algo que não era bom por amor à sua mãe. Porque é como se fosse não, inconscientemente é assim. Seu cérebro funciona assim. O nosso, né? Nosso inconsciente, na verdade, funciona assim. Nosso cérebro, nosso inconsciente. Você não quer fazer aquilo. Você não quer fazer daquela forma, mas você faz. É uma força maior. Por quê? Porque de forma inconsciente, é como se você pensasse, eu estou aqui próximo à minha mãe. Eu estou aqui, essa aqui é a mãe, essa aqui é você. Eu estou do lado da minha mãe. E para ter o amor dela, para ser igual a ela, eu preciso fazer o que ela faz. Se eu me afasto, se eu faço isso aqui, eu não tenho mais. Então você continua honrando cegamente. A gente faz movimentos de constelação que são bem interessantes. Movimentos simples no decorrer da sessão, né? E a gente abre o campo. Movimentos simples como esse que eu vou mostrar pra vocês aqui agora. Estão mãe e filha aqui. E a gente faz um movimento simples pra essa filha poder seguir pra vida. Seguir pra vida com tudo de bom que a mãe tem. Mas ela não precisa seguir com o que a mãe não tem de bom. E a gente faz esse simples movimento aqui, ó. Essa pessoa aqui, muitas das vezes, ela não consegue fazer isso. E ela sabe que não quer fazer igualzinho a mãe. Mas ela faz isso aqui, ó. E quer dizer, eu faço esse aqui, ó.
e ela não consegue, ela se sente mal. E aí eu preciso voltar ao movimento, fazer alguma outra movimentação aqui, para que ela consiga entender que isso aqui não é um abandono, isso aqui não é uma exclusão, isso aqui é seguir para a vida, é conseguir seguir para a vida. E muita gente não consegue, fica nessa honra cega. Fiz uma constelação que eu não esqueço de jeito nenhum, que uma mulher, ela chegou pra constelar os relacionamentos dela, relacionamentos conjugais, né, amorosos, e ela veio constelar. Essa pessoa veio constelar e ela só conseguia se relacionar com homens que eram comprometidos. E quando a gente abriu o campo, a gente viu que ela tinha uma ligação muito forte com a mãe, muito forte, muito forte. E ela sofria muito porque essa mãe a culpava pelo fato de ter esses relacionamentos. Só que o campo mostrou também a avó dela, a mãe dessa aqui. E foi muito nítido, muito claro, eu percebi muito rapidamente, acho que por isso que eu não esqueço essa constelação, que foi muito forte, porque diante de tantas que eu faço, não tem como lembrar de todas, né? Mas nesse caso, essa avó aqui, a mãe dessa aqui, fazia a mesma coisa com ela. Ela estava repetindo. A filha estava repetindo, só conseguia se relacionar com homens comprometidos, esse padrão. E a culpa, né? E receber essa culpa. Que a mãe também se relacionava com homens que tinham esse padrão. E a culpa dessa avó. O campo não mostrou a bisavó, se isso já vinha de longe. Mas aqui já foi o suficiente pra gente constelar, pra gente trabalhar e pra esta pessoa não mais se envolver com homens comprometidos. Porque ela estava presa nessa honra cega, a mãe, entende? A mãe e a avó. Elas três tinham uma ligação extremamente forte, sobretudo essas duas aqui. Então, gente, isso que eu falo pra vocês sobre a honra, tá? Então, a honra cega, que é essa honra que não é legal, e essa honra boa, que é você honrar a sua mãe pelo que ela lhe deu. Dia das Mães aí chegando, então, um momento muito bom pra você fazer isso. Quando eu falo sobre os exercícios que eu passo após as minhas sessões e frases de liberação e tudo que os meus clientes fazem no momento ali da sessão, são de grande, grande importância. E não é necessário que você esteja, por exemplo, com a sua mãe para você honrá-la e para você fazer algum movimento. Porém, se você conseguir, se você quiser, se você achar legal fazer diante dela... Oi, Belle, tudo bom, meu bem? Boa noite! Seja muito bem-vinda! Se você conseguir fazer diante da sua mãe, você vai potencializar isso, vai ser muito interessante. Eu já fiz movimentos com a minha mãe. Eu fiz uma constelação e essa constelação me mostrava a lei do equilíbrio. Eu estava dando muito mais do que recebendo. E me mostrava também um momento de ansiedade muito grande, que me fez... o campo mostrou que eu precisava estar próxima à minha mãe, eu precisava buscá-la naquele momento. E eu me encontrei com a minha mãe, nesse momento eu estava em outro lugar, e eu fui encontrar com a minha mãe, fui ficar com ela, e também a minha consteladora maravilhosa, minha mentora, uma delas, me indicou um exercício que era de dançar com a minha mãe. É levar essa energia feminina e estar com ela, para me sentir acolhida e me sentir protegida. Por quê? Porque a mãe é aquela primeira que protege a gente, é a nossa primeira morada. E aí eu falo com vocês sobre são várias formas que você tem de honrar a sua mãe, mas todas elas a gente pode resumir em aceitar em seu coração e em sua alma. Porém, como é que a gente começa? Como é que a gente inicia? Como é que a gente existe? A gente existe ali já, o embrião, né? A junção digamos assim, o material da nossa mãe com o material do nosso pai. Então, aquela junção ali, a gente já é vida. Então, a partir daquele momento, a gente já sente. Se você for ver sobre como as constelações intrauterinas, elas falam, são de grande importância. Nossa, você não tem noção. São de grande importância. Ali já é vida. Então, é quando a gente fala, quando uma mãe tá grávida, e as pessoas falam, o bebezinho já escuta. O bebezinho já escuta, sim. Sobretudo a partir assim que existe, né, o embrião, mas a partir dos 3 meses é o momento que ele já vai indo mais ali, porque já estão formando os órgãos e tudo, e ele já sente. Então, ele vai sentir toda aquela energia, toda aquela emoção de quando ele foi fecundado. Ele sente aquela energia de quando descobriram que ele estava ali no forninho da mamãe dele, que ele já era uma vida. Ele sente quando a reação que a mamãe teve, quando descobriu que estava gestante, se ela ficou feliz, se ela ficou triste. Como foi a reação do pai?
estava ali próximo, se ficou feliz, se ficou triste. A reação de o que eles pensaram ali naquele momento. Vamos ter esse bebê? Não vamos ter esse bebê? Se a gente duvidou se ia ter esse bebê? Se o pai pediu para que o bebê não nascesse? Se a mãe pediu para que o bebê não nascesse? Se a mãe disse, eu não quero ter o bebê, e o pai disse, não deixa. Imagina, um bebê tá ali sendo gerado, né? 3 meses, 4 meses, 5 meses. Ele escuta a mãe falando que ele sente, né? Ele sente o que a mãe tá falando ali. Que ela não queria ter aquele bebezinho. Naquele escuta, ele vai sentindo que ele não queria. Sempre soube. Sara disse assim, meus pais não queriam, sempre soube que foi um acidente. Sara, é interessante você falar isso e você saber disso. Porque quando a gente sabe, a gente pode ressignificar. Quando é um segredo, é mais difícil. Porém, você, no ventre, o bebê ele já sente. Então, olha só como um bebê que sente. E aí, por exemplo, a mãe falou, eu não queria que o meu bebê nascesse. E o pai diz, não, mas eu queria. E aí ele fica ali, no forninho, e ele fica, e agora? É pra eu nascer? Não é pra eu nascer? É pra eu nascer? Não é pra eu nascer? Só que ele vai passando por fases. E aí ele fica. A mãe permitiu, né? Senão ele não teria nascido. A mãe permitiu que ele ficasse. E aí já vai pra uma outra fase. E até que a mãe diz, tá muito difícil essa gestação. Tá muito complicada. E aqui, gente, eu não tô falando que uma gestação é simples ou é complicada, não. A gente sabe que tem os momentos que são realmente difíceis. Que são ruins até. Aqui não é... A gente não tá falando sobre essa parte, não, tá, gente? A gente tá falando sobre esse bebezinho, o que é que esse bebezinho vai sentindo. Então, quando a mãe fica ali reclamando e tudo, o bebê vai sentindo tudo. E depois ele passa pra um outro momento e ele tem que ser um guerreiro. Ele tem que ser uma guerreira. Então, ele já nasce como um guerreiro. Olha o peso que tem esse bebezinho. Já nasce como uma guerreira. E aí, quando o pai e a mãe descobrem o sexo do bebê. E aí, se o pai ou a mãe fica triste, fica arrasado. Porque queria um menino e veio uma menina. Ou queria uma menina e veio um menino. Então, tudo isso já vai partindo do princípio que quando você está no forninho ali da sua mamãe, você já está sentindo. Então, essa parte de constelação intrauterina é maravilhosa, gente. Se você quiser fazer, você cura muitos traumas, porque os traumas, eles vêm desde aí. Esses traumas, muitos traumas que a gente tem na nossa vida, eles vêm deste momento. Tanto é que eu já fiz constelações em que a gente não foi a constelação, não necessariamente foi a constelação para entender essa vida, né, intrauterina, mas a gente chegou até lá. Os movimentos foram acontecendo e algumas foram muito nítidas, muito nítidas. O que aconteceu na sua gestação? Eu lembro que eu fiz uma, foi bem interessante, deixa eu tentar lembrar aqui em detalhes. Lembrei. A pessoa... Briga dos pais afeta o bebê na gravidez? Sim, bastante. Bastante também. Quando os pais brigam, quando o bebê está ali na gestação, ele já vai nascer sentindo aquilo, né? Sentindo que ele está no meio de uma briga. Ele está no meio ali, entre um e outro. Então, por quê? Por que eu estou aqui nesse meio? Eu já vou nascer numa guerra? E aí o bebezinho ele vai sentindo, vai passando por fases, entende? Primeiro, por exemplo, eu não queria que eu nascesse. Tudo bem, mas eu sou guerreira, eu tô aqui. E aí, quando é mais à frente, eu tô no meio de uma briga, mas eu sou guerreira, eu tô aqui. Então, ele já nasce guerreiro. Eu conheço uma pessoa, uma mãe, que ela engravidou. E ela disse assim, nossa, eu não queria estar grávida. Ela estava na suspeita de estar grávida. E ela falou assim pra mim, eu não queria estar grávida. Se o meu exame der positivo, eu quero perder. Ela me falou isso, assim, e eu fiquei, assim, extremamente mexida, mas eu não tinha como intervir naquela hora. E, gente, acreditem, depois de 2 ou 3 meses, no máximo, acho que não chegou nem a 3 meses, ela avisou que tinha perdido o bebê. E ela não fez aborto. Ela não fez aborto, não. Infelizmente, isso aconteceu. E, assim, a energia que ela falou aquilo, sabe, foi muito forte. Então, a energia que a gente coloca nas palavras, em tudo que a gente vai comentar, em tudo que a gente vai sentir, na verdade, são muito, muito, muito fortes. Então, como eu tava falando, essa constelação que eu fiz, a pessoa chegou pra constelar, e a queixa dela, a causa da constelação dela, gente, são muitas causas, assim, é muito interessante. A gente chega pra constelar algo, mas aparecem várias outras situações. Era a mãe dela, era uma relação com a mãe dela. E ela falava assim, Sara, eu não tenho condições de viver. Eu não tenho condições de conviver com a minha mãe. Ela é controladora. Ela controla absolutamente
tudo. E eu já era adulta. Ela não quer sequer que eu saia de casa. Nenhum relacionamento meu dá certo. Quando começa a dar certo, eu vou percebendo que eu deveria sair um pouco mais, mas eu mesma me prendo. Eu mesma volto. E até pra eu vir pra aqui, pra gente fazer esse movimento, eu tive que dizer que ia pra outro lugar. Porque a minha mãe não ia perguntar, ia querer saber muitas coisas. E a gente foi fazendo um movimento, né, de constelação dela. E eu lembro muito, a gente fez, foi até presencial esse atendimento. E no meio do movimento sistêmico lá, eu senti muito, muito, muito o momento da gravidez. Chegou bem forte, assim, ao campo. Eu disse, qual foi o fato que aconteceu na sua gravidez? Pra que isso acontecesse. O que foi que houve que lhe prendeu ali? Aí ela disse, na gravidez, no caso, quando a mãe dela estava gestante dela, né? Na minha gravidez, a minha mãe teve muito medo de me perder, porque o meu primo, acho que foi o primo, deu um murro, pequenininho, criança, um murro na barriga da minha mãe. E ela ficou apavorada que ia me perder, e foi muito traumático, enfim. E a gente encontrou onde estava essa, não só super proteção, que parece ser algo assim, isso é muito fácil de ver. Essa filha sabia desse fato, mas nunca tinha ligado uma coisa à outra, então ela nunca tinha podido entender o que a mãe dela passava, para que ela tivesse uma outra postura, uma postura de adulta, uma postura de alguém que entende que a mãe estava agindo daquela forma diante do que ela passou na gestação. Então, ela sequer conseguia honrar a mãe dela diante desse fato. Foi bem interessante, assim, essa constelação, e bem legal. Então, essas constelações que a gente pode fazer, que é possível fazer, ela cura traumas, gente. Ela cura muitos traumas, muitos. Porque as pessoas falam que o primeiro trauma de todos nós é o nascimento, né? Mas a gente vê que ele acontece bem antes. Então, é possível que você faça essa constelação com relação a isso e com relação ao seu bebê, quando você está gestante. Então, vai prestando atenção. Ninguém é perfeito. Você vai ter um mal-estar ali, você vai ter uma discussão com alguém quando você estiver gestante, você pode ter uma raiva, você vai ter choro, você vai ter diversas sensações e emoções, é óbvio. Mas quando você entende, quando você passa a respeitar isso, é totalmente diferente. Quando você passa a conversar com o seu bebê e sentir desta forma. Eu vi um conteúdo essa semana de humor, super engraçado, que a mãe, ela tinha feito todos os exames de ultrassom, ela tava bem pertinho do teu bebê, e nenhum exame deu que o bebezinho dela era homem. Todos os exames deram que o bebezinho dela era mulher. E pra você errar um ultrassom de mulher pra homem é muito mais fácil do que você errar de homem pra mulher, né? Porque o órgão genital do homem é mais fácil de visualizar. E quando ela foi fazer um ultrassom de 33 semanas, olha só, gente, ela ia ter daqui a 6 semanas, né? Mais ou menos. Então, 33 semanas, descobriram que era um homem. E ela já estava com tudo comprado. Então, ela e o marido caíram na risada, assim. E o que foi mais interessante, foi lindo, a legenda que ela colocou falando sobre aquilo, assim. Foi de constelação total, assim. E aí, eu falo pra vocês o que aconteceu. Essa mulher, ela tinha culpa, digamos assim? Não, era um bebê muito amado e tudo. E ela falava assim, que pedia perdão, que já tinha pedido muitas vezes perdão ao bebezinho dela, por tê-lo chamado durante tantos meses de Maria, que seria o nome, e que ela já tinha prometido que para compensar isso ia brincar muito com ele de bola, de carrinho. Então, assim, isso é um movimento sistêmico que é lindo que acontece quando a mãe está com o bebezinho, e é possível que isso aconteça. Gente, isso parece ser muito simples. De falar seria até simples, mas de sentir, não. Não é todo mundo que consegue sentir. Então, isso é muito importante, tá? Essa parte de constelação intrauterina. Por quê? Porque nós somos muito ligados às nossas mães, porque ali é a nossa primeira morada. Então, a nossa mãe, nós somos o projeto de vida da nossa mãe. Ela nos nutre. É a primeira que dá a nossa nutrição. Tanto ali dentro, né, da barriga, como quando sai. É a primeira que dá a nutrição. É engraçado que o pai, ele leva pra vida, né? E até no parto ali, a mãe pega um bebezinho, levam pra mãe, ela acolhe o bebezinho, depois o pai pega, mostra pra outras pessoas. Então, o pai é o que leva pra vida. Por isso que tantas pessoas têm muitas questões, muitos problemas em sair pra vida quando a mulher, no caso, digamos assim, né? Já que a gente tá falando de mãe, hoje eu vou falar de mulher. Quando ela é a filhinha do papai, que ela não consegue se desprender do pai. Então, ela é a nossa primeira fonte. Nós somos o projeto. Todos nós somos o projeto de vida da nossa mãe. Ela passa ali 24 horas por dia trabalhando, né? Durante 9 meses. E para nos formar.
Então, quanto mais atenção você der a este momento, menos traumas esse bebezinho vai ter mais à frente. E se aconteceu e se você tem muitos traumas, procure entender isso. Procure entender o que aconteceu na gestação. Se existem alguns segredos, busca entender esses segredos. Fala com sua mãe, fala com sua avó, vai tentando entender. Quanto mais você entender, melhor. É parte da sua vida, é parte da sua história, tá? Como a Sara falou aqui, que ela sabia que não queria, então ela sabe. Ela podia simplesmente sentir, mas ela sabe. Então, é muito interessante que ela faça um processo com relação a isso, para que ela entenda isso. Algumas mães falam, outras não falam, só que a criança, o bebê e o adulto, né, o adolescente, o adulto vai se tornar, ele sempre vai sentir. Ele sempre vai sentir de alguma forma. Então, tudo que vai acontecendo ali. Portanto, como nós somos o primeiro projeto de vida da nossa mãe, estamos muito ligadas à nossa mãe com relação ao sucesso que a gente tem na vida. O Bert Hellinger, ele falava uma frase muito importante, muito sábia e muito conhecida. Ele dizia assim, que o sucesso tem a face da mãe. Então, a forma que você olha para sua mãe é a forma que o sucesso olha para você. Então, como você olha para sua mãe? Pensa aí como você olha. Com amor, com carinho, com energia boa, com força, com tristeza, com piedade, com pena. Eu já atendi várias mulheres que falam que tem pena da mãe. Quando uma mulher tem pena, tem compaixão, nossa, várias. A gente vai fazer um movimento sistêmico, ela, na maioria das vezes, ela tá ali se sentindo maior do que a mãe. Como é que você se sente diante da sua mãe? Qual o seu tamanho diante da sua mãe? Você que é adulto. Independente do seu tamanho físico. Foi bem interessante, eu fiz uma constelação com uma pessoa e ela só conseguia se ver maior que a mãe. E ela falou assim pra mim, Sara, mas é porque eu sou alta e ela é baixa. Eu disse, tudo bem. Então vamos fazer aqui este movimento sistêmico pra gente entender sobre essa parte física e a parte de fato sobre você e sua mãe. E mais uma vez ela se viu maior. E aí ela disse, Sara, realmente, não é pela minha altura, não. Não é porque eu sou mais alta do que a minha mãe, não. É porque de fato eu me vejo. Então, honrar a sua mãe é sobretudo também se colocar no seu lugar de filha, na sua posição de filha e no seu tamanho. Você é menor do que a sua mãe e você sempre será menor do que a sua mãe. E vocês, mamães, são maiores do que os seus filhos e sempre serão maiores do que os seus filhos. Quando você se coloca na posição de maior do que a sua mãe, você está se colocando na posição de mãe da sua mãe. Muitas se colocam por terem um poder aquisitivo maior, muitas se colocam por terem tido um poder de alguma forma, tá, gente? É porque eu ia falar aqui faculdade, mas de alguma forma de aprendizado, não só faculdade, mas uma faculdade, uma profissão, enfim, que tenha na cabeça dela, né, mais renome, instruções maiores, ou quando sua mãe não sabe ler e você sabe, ou quando você é fisicamente mais saudável do que a sua mãe. Essas mulheres, elas se colocam maiores. Elas acham que pode ditar o que a mãe deve fazer. Elas acham que sabem o que é melhor para a sua mãe fazer. E aqui eu não falo de você dar um conselho à sua mãe, uma sugestão. Não é isso. Não é a forma que se fala. Não é o que se fala. É o que se sente diante daquilo. Então, quando você se sente maior do que a sua mãe, você está se sentindo melhor do que a sua mãe. Entende? E você nunca vai ser maior. A sua mãe, ela sempre vai ser mais sábia. Por mais que você fale, mas a minha mãe sofreu muito. Olha aí, você já respondeu. A sua mãe sofreu muito. Ela passou por muita coisa na vida dela. Ela é mais velha do que você, ela é sábia, ela gerou você, entende? E um outro fato que deixa as mulheres com essa dificuldade muito grande de relação com a sua mãe. Não sei como você se vê, vai entendendo aí, vai pensando se você se vê maior, do mesmo tamanho ou menor que a sua mãe. Quando você se sente do mesmo tamanho da sua mãe, é interessante que quando a gente faz os atendimentos, a pessoa vê assim, sente e diz, nossa, de fato, eu me senti assim. Algo que ela não consegue perceber no dia a dia, em algum outro momento, mas naquele momento ela sente. Então, quando essa mulher ela se sente do mesmo tamanho da mãe, há um problema gigantesco aí, muito grande. Por quê? Quando ela se sente maior, como eu estava falando, digamos que ela mora só com a mãe, que o pai já tenha morrido, enfim, ela se sente maior, é algo muito, muito, muito ruim. Mas e quando ela se sente maior e que existe o pai? Ou quando ela se sente do mesmo tamanho e existe o pai? Ela se sente do mesmo tamanho. Então, ela não vai nem se comportar como mãe da mãe. Ela se comporta como a própria mãe. Ela tem uma competição ali, ó. Igual. Tá? Ela se comporta como a esposa do pai. Não falando aqui sobre sexualidade, tá, gente? É constelação aqui, é sentir. Ela vai se comportando como a esposa do pai. E se o pai ainda der
espaço para isso, se ela for a filhinha do papai, né, que é um termo que a gente utiliza, pior ainda. Quando ela se comporta como a esposa do pai, se comporta com o mesmo tamanho, existe aquela competição dela com a mãe. E o que é que ela vai fazer? Por que ela compete? Porque o que ela mais... eu vou falar até uma palavra forte mesmo. Que ela odeia na mãe dela, que ela não concorda, que ela acha ruim, que ela acha feio, vai potencializar nela. Potencializa tanto que ela fica ali, ó, no lugar. Então, ela compete com a mãe. Isso é terrível, porque... Já fiz constelação em grupo em que apareceu esse tema. Por quê? Porque a relação que ela tem com o pai dela não é uma relação de filha com o pai. Já vai atrapalhar na vida dela quando ela buscar ter um relacionamento. Por quê? Porque ela se comportou tanto aqui, ó, como a esposa do pai, que quando ela buscar ter um relacionamento, o pai dela vai sentir. Por quê? Porque eles têm que fazer um divórcio sistêmico. Ela se sentia como a esposa do pai. E aí que eu falo, olha só como é um ciclo. Ela se comporta como do mesmo tamanho da mãe. Se o pai não se comportar da mesma forma, tudo bem. O prejuízo maior vai ser da filha e da mãe. Porque ela está aqui entre os dois, tá? Se o pai, ele se coloca nesse lugar de marido da filha, porque ela é a filhinha do papai, porque isso não foi ressignificado antes, quando estava o bebê ainda na barriga, quando foi crescendo, o que acontece? Ele sente o marido. Essa menina aqui, filhinha do papai, ela vai ter muitos problemas com relacionamentos com homens, tá? Por quê? Porque aqui, inconscientemente, ela já é casada com o pai. Então, além dela atrapalhar o casamento com a mãe, ela atrapalha os relacionamentos que ela tem. Ela já é casada, ela precisa fazer um divórcio. E aí, como um divórcio? Divórcio jurídico? Não, que ela não é de fato casada com o pai. Um divórcio sistêmico. Já fiz isso algumas vezes, divórcios sistêmicos, para que mulheres tivessem relacionamentos. Ou para que mulheres melhorassem seus relacionamentos. Elas saem de casa. Essas mulheres geralmente casam com filhinhos da mamãe. Ele não consegue se desvencilhar da mãe e ela não consegue se desvencilhar do pai. Esse casamento pode dar certo? Ele pode durar. Agora, se ele de fato vai ser um casamento, muito complicado. E aí essa menina sai de casa e ela casa com alguém e ela geralmente encontra esse filhinho da mamãe, como eu falei, mas se não encontrar, esse cara, ele muito provavelmente não vai aguentar estar com essa mulher. Porque ela está ali na posição de filhinha do papai e de criança. Ela não está só na posição de filhinha do pai, né? Que ela era marido, ela era esposa. Ela era esposa do pai. Com o marido, ela se comporta como criança. Então, aquele homem que não é filhinho da mamãe provavelmente não aguenta. Agora, aquele que é filhinho da mamãe, que age da mesma forma, eles vão estar juntos. Eles vão ficar juntos. Não que seja um casamento saudável, mas vão ficar. Então, vocês entendem, gente, como é importante você entender, você saber o seu lugar diante da sua mãe? Como você se sente? Se você se sente menor, do mesmo tamanho ou maior? Só aí você já resolve muito. Se você se sentir do mesmo tamanho ou maior, busque entender por que você se sente assim. Busque entender como faz para você se sentir menor. Essa questão da honra, essa questão do... Vou passar um exercício para vocês sobre bem simples que você pode fazer, que vai ser muito bom se você acha que não está honrando de fato a sua mãe. Beber uma aguinha aqui, né, gente? Vocês têm água aí? Bebam água, tá, gente? Eu sempre falo, constelação a gente precisa para poder a gente ir acalmando as energias. Você é 50% da sua mãe. 50% do seu pai. Então, se você age de qualquer forma que seja, se você rejeita qualquer parte na sua mãe, se você diz assim, eu não gosto daquilo na minha mãe, mas eu estou repetindo. Essa parte já está começando a evoluir, né? Mas se você faz qualquer tipo de coisa nesse sentido, você está rejeitando 50% você. Você está deixando de evoluir, de ter autoconhecimento com relação a essa parte que tem em você, que é da sua mãe. Entende? Esses 50% que são da sua mãe. E muitas pessoas me perguntam, Sara, mas e quando eu tenho uma mãe que é adotiva? Quando eu sou adotada, no caso, né? Que eu não conheço a minha mãe. Como é que a gente faz? É possível sim. Já fiz movimentos lindos também, fiz com pai e com mãe, sobre essas mulheres que querem ter essa conexão. É possível? Sim, é possível. Por quê? Quando uma criança adotada chega no lar, ela não vem sozinha. Vem ela e todo o sistema familiar. Então, as pessoas que estão ali têm que honrar aquele bebezinho e quem veio antes, tá? Todos que vieram antes.
E se você é um filho de mãe você é legítimo e sua mãe é... Se você não... No caso, deixa eu voltar aqui primeiro para explicar direitinho. Então, é possível que você honre a sua mãe biológica fazendo movimentos sistêmicos, tá? Para poder entender que você está naquela família, que um novo sistema lhe acolheu, mas que o seu sistema familiar de origem é daquela mãe biológica. E aí você honrando primeiro a sua mãe biológica, é que você vai ter espaço para estar naquele novo sistema. E assim honrar a sua mãe adotiva. Sempre os biológicos vêm antes, sempre. E se você é filho de uma mãe, a sua mãe que foi adotada, né? No caso, você não conhece seus avós, você não conhece os seus bisavós, você tem o sangue deles, mas você não conhece ali. Você também é possível fazer esse movimento, aceitando que a sua mãe chegou com o sistema todo dela, ali junto a ela. Então, é bem interessante fazer constelação também com pessoas que são adotadas ou só pelo pai, ou só pela mãe, ou algumas vezes é só pelo pai, né? Só pela mãe, ou pelos dois. É bem interessante. Então, gente, 36 minutos já, não tem jeito. Eu não consigo terminar essa live rápido com vocês, não. Eu vou falar logo pra vocês sobre o exercício, antes de passar mais pra frente. Um exercício simples com relação à mãe. Domingo, é dia das mães, gente. Olha que dia lindo, que dia maravilhoso pra você estar com a sua mãe, se for possível. E pra você honrar a sua mãe, tá? Vou passar um exercício, se você quiser fazer diante da sua mãe, no dia das mães, vai ser maravilhoso. É super simples e rápido. Você busca ter uma foto da sua mãe. Se você não tiver uma foto, que você imagine, mas uma foto é bom. Coloque em algum lugar do seu quarto. Atrás da porta do seu quarto, por exemplo. E faz um movimento de reverência. Eu sempre falo aqui, tá com os bonequinhos. Eu faço com os bonequinhos e eu peço para que as pessoas façam quando cabe esse exercício, né? E você faz esse movimento aqui, ó. Este movimento de reverência. Você pode baixar o máximo que você puder, tá, gente? Em algumas constelações presenciais, é tão necessário honrar a mãe, é tão necessário honrar o pai. É assim, algo que necessita tanto para que a vida dessa pessoa aqui siga, que ela fica desta forma e às vezes até deitada aqui, ó. Deitado. Isso aqui não é se humilhar, tá? Isso aqui é honrar. É honrar quem veio antes. Então, coloca essa foto atrás da porta do seu quarto, por exemplo, da sua mãe. A gente tá falando muito de mãe aqui, né? Domingo é dia das mães, a live é sobre mãe. Mas mãe e pai, que eles te geraram. E faz esse exercício aqui, ó. E fala, mãe, eu te honro, ou mamãe, e agradeço pela vida. Faz isso 3 vezes. Faz isso durante um bom tempo. 15 dias, 21 dias. Vai vendo o que vai acontecendo na sua vida quando você faz esse simples ato. Agora, a princípio, você pode não sentir. Continua, vai fazendo nos outros dias. Vai fazendo, vai fazendo. Em algum momento, essa frase ela vai fazer muito mais sentido pra você. Se você não conhece os seus pais biológicos, no caso, né, que eu tava falando de adotivo, se você não conhece os seus pais biológicos, não tem problema. Imagina-os. Imagina de alguma forma e faz isso. Se você também quiser fazer isso, potencializar e fazer isso na frente da sua mãe, na frente do seu pai, faz também. Se a sua mãe já faleceu, minha mãe já faleceu, sabe? É possível fazer movimento sistêmico também? Sim. Mas, Sara, por que eu vou fazer um movimento sistêmico para ter uma relação boa com a minha mãe se a minha mãe faleceu? Você entende que as relações que a gente fala, a constelação lida com relações. Relações com mãe, com pai, com avô, com irmão, com dinheiro, com doença, com sintoma. Sempre são relações, sempre são relacionamentos. Você percebe que todas essas relações, todos esses relacionamentos, eles são para fazer com que você evolua, com que você tenha autoconhecimento. Quando um casal vem constelar, recebo muitas mensagens de mulheres que falam assim, Sara, eu quero fazer uma constelação no meu casamento. Que o meu casamento não tá bom, que ele faz isso, que ele faz aquilo. E eu vou trazer ele pra constelação também. Eu quero que ele faça. E aí eu sempre pergunto, ele quer fazer? Ele quer fazer um movimento de constelação? Ah, não sei não, mas esse homem tem que vir. É tão engraçado a forma que as mulheres falam. E aí eu sempre falo assim, olha, é o seguinte, vamos fazer assim. Se vocês dois querem constelar o casamento, a gente constela os dois juntos. O problema não é de vocês, a questão não é de vocês, a gente olha junto. Ou a gente constela só um. Porque quando a gente mexe no sistema de um, o outro também vai ser movimentado. E na maioria das vezes é a mulher quem fica. É a mulher a primeira que olhou ali. E geralmente é a mulher quem precisa mais. A mulher não, o primeiro que procurou. Tô falando porque geralmente é a mulher. E por que ela precisa mais? Porque ela está julgando tudo que o marido tá fazendo ali de errado. Ela tá dizendo tudo que ele tá fazendo de errado.
porque ele isso, porque ele aquilo, que o casamento não tá dando certo por causa disso, por causa daquilo. E aí, quando a gente vai fazer a constelação, o que acontece? Essa mulher não honrava a mãe, essa mulher é filhinha do papai, essa mulher fez algo que não foi legal, foi desrespeitoso com o marido. E aí, quando ela cai em si, que ela começa a fazer o processo dela é autoconhecimento, então a gente só faz com a gente. Quando ela começa a fazer o processo dela, aí sim. Porque a gente tem 2 sistemas. Quem é casado tem 2 sistemas. Tem um sistema de origem, que é você, seu pai, sua mãe, seus irmãos, todos aqueles que vieram antes, né, avós, bisavós, tudo. E tem um sistema atual, que é aquele que você constituiu, o casamento. Você esteve com o seu marido e os seus filhos. Casamento aqui não tem nada a ver com religião, não, tá, gente? Constelação não tem. Então, não importa se você é casado na igreja, se você não é casado na igreja. Inclusive, na constelação, a gente lida com casamento, relacionamentos fortes, até aqueles que você, de fato, não foi casado, mas que você morou com aquela pessoa, que você teve um relacionamento em que você gerou um bebê, ou que esse bebê não nasceu, entendeu? Então, assim, a gente chama de casamento tudo isso, porque o sentir é muito mais forte do que as outras crenças e convenções, tá? Que a gente escolhe ter na vida, né? Cada um vai escolhendo. Então, aqui a gente não fala de religião, tá? Mas, então assim, pra você ver como é interessante, quando essas mulheres vêm fazer essas constelações e elas acham que o problema está... o problema não, né? Elas acham que a questão está no marido. E quando você percebe e que você faz esse exercício que eu passei agora, de honra com a sua mãe, com o seu pai, você vai conseguindo compreender, você vai conseguindo entender e você busca uma ajuda. E aí quando você faz uma constelação, por exemplo, você chega até aquela parte que eu tava falando, aquela parte intrauterina. E lá você percebe o trauma que você teve. Se você estava lá, seu pai brigava muito com a sua mãe, como alguém falou aqui, seu pai brigava muito com a sua mãe, você já sentia isso. Meu pai briga muito com a minha mãe. E aí você nasce. E você vê que eles estão no relacionamento, os dois juntos. É o seu primeiro padrão de relacionamento, né? Sua primeira referência. E você vê que eles estão brigando. Mas não porque você está vendo, tá, gente? É porque você já, desde dali da sua vida intrauterina, você já sentia. E aí você percebe, vai sentindo e você sente. Por que é que eu vou ter um relacionamento? Por que que eu vou casar? Por que que eu vou ter um filho? Isso é tão complicado. Se quando eu tava na barriga da minha mãe, ela nem queria me ter. Se agora não, até antes que eles estavam juntos, eles só faziam brigar. Então por que que eu vou querer isso pra mim? Isso fica no inconsciente. Até que essa mulher entenda, ela precisa de algum tipo de processo, psicoterapia, uma constelação, seja o que for. Eu falo sempre dessas duas porque são as duas que fazem parte da minha vida, né? Há muito tempo. Eu conheço constelação há 13 anos. Já fiz a minha primeira, né, como cliente há 13 anos, já trabalho faz um tempo. E a psicoterapia já tem muito tempo na minha vida. Eu como cliente, né? Como psicoterapeuta, como psicóloga, eu serei em breve. Então, são essas duas. Mas quando essa mulher percebe isso, ela busca um processo de autoconhecimento e ela vai conseguir. Ela transforma a vida dela, ela se cura. Hoje eu recebi um direct de uma pessoa, e até postei, falando sobre isso. Essa pessoa vem num processo de autoconhecimento já faz um tempo. E hoje ela vê tudo de forma muito diferente. E aí você fala, Sara, e a gente vai evoluir até quando? Até sempre. A gente nunca vai estar evoluído. Nunca. Quem acha que está evoluído é porque não evolui nada. Quem acha que já está, assim, lá em cima que eu falo na evolução, né? É porque não entendeu nada ainda. Imagina se a gente evolui. Digamos assim, se alguém perguntar, Sara, você quer evolução total? Você quer nessa vida aqui ter a evolução total? Eu ia dizer, jamais. Porque se eu tiver a evolução total, o que eu vou fazer mais aqui? Se eu tiver a evolução total, eu vou conseguir tudo que eu quero, eu vou fazer mais o quê? E aí eu entro pra vocês na questão sobre a evolução de sucesso, de prosperidade, de finanças, inclusive. Que também é muito ligada a essa relação com a mãe. Como eu falei, você é o projeto da sua mãe. A sua mãe fica ali trabalhando pra você ser nutrido, ser gerado e enfim. E o seu sucesso, ele está muito ligado à sua relação com a sua mãe. Eu não vou chegar aqui e dizer que todo mundo que tem uma relação ruim com a mãe não tem prosperidade. Mas é bem difícil que tenha. É bem desafiador que tem. Porque eu não gosto de ser taxativa, né? Com nada, assim. Não sou taxativa com nada.
Porque não é legal. A gente sabe que cada cabeça é uma cabeça, cada mundo é um mundo, cada história é uma história. Né? É dessa forma que acontece. Oi, Bianca, tudo bom, Bianca? Seja bem-vinda, meu bem. Boa noite. Então, gente, essa ligação que você tem com a sua mãe, ela dita muita coisa da sua vida. Muita, muita coisa. E preste atenção, como é que está essa sua relação com a sua mãe. Dia das Mães tá aí chegando. Como é que é a sua relação também com a sua filha. Faz um processo, algum tipo de processo. Se as pessoas chegam pra você e falam, eu não gosto desse processo de autoconhecimento, eu prefiro esse. Vai fazer aquele, vai fazer aquele. Não importa, escolhe o seu. E também não passa a ficar presa, ficar bloqueada, porque aquela pessoa chegou pra você e falou assim. Você fica buscando todo tipo de processo de autoconhecimento. Busque o que você quiser. Em algum momento você vai sentir que um se encaixa melhor no que você precisa. É a expansão da consciência. Quanto mais você expande a consciência, melhor. E como é que você expande? Quando você vê. A gente faz uma constelação e ali a gente busca uma causa, a gente encontra a causa. E quando você vê ali, você diz, meu Deus, por que eu não vi isso antes? O que aconteceu comigo que eu não vi antes? E aí quando você passa a ver, aí sim a sua vida vai mudando. Eu tenho vários testemunhos de várias situações na minha vida, de constelações em que eu tive resultados muito rápidos, outros a médio prazo e outros a longo prazo. E independente disso, de ser rápido, devagar, enfim, independente disso, todos eles mudaram a minha vida e é como se ficasse a memória que a gente tinha, que a gente nasce com essas memórias celulares, né? A memória que a gente tinha é como se a gente ressignificasse, colocasse outra ali, entende? Pegasse aquela chavinha e mudasse a fechadura daquela chavinha ali. E tudo fica ressignificado e você não volta mais ao que você passava. Bianca tá na academia e tá te assistindo. Ai, que linda! Muito bem, Bianca. Você tá aí sendo saudável com corpo e mente. Muito bem, meu bem. Ótimo. Então, gente, é isso. É você ter essa consciência de que você precisa mudar. Se a sua mãe já é velhinha, você entender assim, isso eu falo de forma bem prática, que eu tô falando de forma bem prática, aí você entender quanto tempo mais a sua mãe tem aqui. O que você tá fazendo? O que é que você está fazendo diante dessa mãe que está ali, que você não sabe quanto tempo de vida mais ela tem? Geralmente as mães vão antes, mas pode ser que você também vá, porque você já viveu com certeza pelo menos um terço da sua vida, todo mundo tá mexendo aí. Provavelmente, que devem ter por média de 30 anos. Então, a gente sabe que a gente não vive muito mais de 90 anos, né? E então, você já viu um terço da sua vida. O que você quer mais da sua vida? E se você não quer estar do lado da sua mãe, ok. Se quisesse, seria melhor? Seria melhor. Mas se não quer, ok. Agora, honre a sua mãe. Honrando a sua mãe, você vai ter sucesso financeiro. Você vai ter prosperidade em várias áreas da sua vida. Você vai ter relacionamentos saudáveis e duradouros. E o principal, você vai passar isso para sua filha. Porque uma das formas mais lindas de você honrar o seu pai e a sua mãe é essa, né? Que é a principal, que é você sentir. Mas com relação a agir, é você fazendo, sabe o quê? É você sendo feliz. É você sendo próspero. É você passando para sua filha, passando para o seu filho esse amor que você tem pela sua mãe. Ou, se você não tem esse amor todo, essa gratidão e essa honra. É você honrar a sua mãe desta forma. E aí, a forma que os pais... Quem for pai, quem for mãe aqui, eu tenho certeza que vai concordar comigo. O que você mais quer na sua vida, o que vai mais lhe dar honra na sua vida e gratidão, é o seu filho seguir. É o seu filho prosperar. É o seu filho ser feliz. É um pedacinho seu ali. E olha como é lindo a junção da mãe com o pai. A mãe dá essa proteção, dá esse aconchego, essa nutrição, esse carinho. E o pai faz o quê? O pai diz, vai menino, vai seguir, vai prosperar. Você já tá aqui com essa proteção da sua mãe, já tá com você, já tá dentro de você essa energia, já tá aí com a minha força, então vai pra frente, segue em frente. Então, se você não consegue honrar a sua mãe, busca honrar, porque os benefícios eles vão ser inúmeros, inúmeros e seus. Algumas pessoas falam assim, Sara, mas você não tem uma mãe narcisista, você não tem uma mãe que abandonou. Você conhece a sua mãe, você conhece a sua história. A sua mãe não morreu quando você era pequenininho. De fato, eu posso dizer que eu sou o quê? Privilegiada por ter uma mãe que tem um relacionamento bem saudável comigo. Eu posso dizer que eu tenho sorte
eu posso dizer o quê? É a minha história. E cada um de nós tem a nossa história. Existem outros aspectos da minha vida que a gente pode dizer assim, que os seus são melhores, né? Digamos, do que os meus. E aí? E eu vou ficar parada com relação a isso? Não. Agora, de fato, pai e mãe são os seres mais importantes da nossa vida para que a gente consiga fazer qualquer coisa. E, gente, não é simplesmente porque é pai e mãe nos gerou, não. Olha como a conta é simples. Olha como a conta é muito fácil, a conta. A conta fecha totalmente. Você aí. É 50% do seu pai, 50% de sua mãe. Se você não honra seu pai, não honra sua mãe. Se você não tem gratidão por eles, pela vida que eles te deram, como é que vai ser com você? A parte que você não... A sua mãe desse lado aqui. A parte que você não honra da sua mãe não vai ficar legal. E essa outra parte, sim. Entende? Ou vice-versa. Você, o seu pai e a sua mãe. Não tem como fugir disso. Todo mundo desse mundo nasceu de um pai e de uma mãe. Não tem como ser diferente. Nunca vai ser diferente. Se foi natural, se foi... se foi artificial, se foi fertilização. Não importa. Certo? Você nasceu ali, o óvulo e o espermatozoide. Então, aquele embriãozinho ali que já está sentindo. Você é 50 de um, 50 de outro. Isso é você. Por isso que eu sempre falo aqui que o Bert Helling, pra quem não sabe, gente, aqui tem muita gente nova, vou explicar pra vocês. O Bert Helling, ele é o criador das constelações familiares, tá? Ele morreu em 2019, não faz nem tanto tempo. Ele falava assim que se fosse pra fazermos apenas uma constelação na vida, seria possível fazermos apenas uma. Só que essa constelação, nós teríamos que olhar para o nosso pai e nossa mãe. Seria o tema da constelação. E essa constelação ia durar um dia, 2 dias. Seria totalmente exaustivo, impossível para você ser constelado e para o constelador conduzir. Por isso que a gente faz microconstelações, né? Que são constelações ligadas a muitos temas. Porém, se você trouxer o seu relacionamento, vai ter ligação com seu pai e sua mãe. Se você trouxer um sintoma que você tem, uma doença, vai ter relação com o pai, ou com a mãe, ou com os dois. Se você... O que for na sua vida, sucesso, prosperidade. Aí você diz assim, Sara, mas eu fiz a minha constelação e não apareceu meu pai e minha mãe. Apareceu minha tia, a sua tia. Por que ela tá ali? Ela veio de onde? Ou do seu pai ou da sua mãe. É o seu sistema. O seu avô, do seu pai ou da sua mãe. Então não tem como. Por quê? Independente disso, você é ali 50% de um e 50% do outro. E você diz, Sara, mas eu fui constelar uma relação com a minha amiga. Tudo bem, você foi constelar uma relação com a sua amiga. Mas algo que está ali da relação de você com a sua amiga, vem ou do seu pai ou da sua mãe. Porque o seu pai e sua mãe estão aí dentro de você? Se não é 50% de cada um deles? Não tem como, gente, não tem como fugir disso. Nós somos essencialmente nosso pai e nossa mãe. Por isso que eu falo sempre pra vocês, e sobretudo a nossa mãe. Não é que a mãe é mais importante, não. Mas você entende que a mulher, ela é a única que pode gerar uma vida. Então, assim, a ligação dela com o filho, desde aquele momento ali que está sendo gerado, e quando ele sai do forninho, né? A barriga da mãe quando ele nasce, ele ainda passa ali por volta de 3 meses, sem entender que não faz parte da mãe, ele ainda sente que faz parte, né, do corpo da mãe, como ele estava ali dentro. Por isso que é tão interessante quando as mães... escutam. Existem umas teorias que eu não concordo aqui, não vou entrar muito nessa história que eu não concordo, é a minha visão, mas de que as mães têm que deixar o bebê chorar. E quando você faz isso, você está causando traumas no seu bebê, porque ali você pode gerar um trauma, naquele momento a mãe pode gerar um trauma, ele se sentir abandonado e ele já se instalou o trauma. E aí, em alguns momentos mais à frente, ele pode desencadear uma forma de lidar com as pessoas, com relacionamentos, achando que todos vão abandonar. Aí, antes de abandonar, ele abandona, por exemplo, como uma defesa. Pode ser que aconteça isso. Isso é só um exemplo, tá? Pode acontecer várias outras situações. Uma pessoa vai embora, já acha que é abandono, já sofre muito. Então... Mas existem teorias que falam que você deve deixar o bebê chorar pra ele parar sozinho e se acostumar. Eu acho absurdo. Mas... enfim, respeito quem acha que deve ser feito, né? Jamais faria, jamais indico. Como psicóloga, jamais vou indicar, mas, enfim. Então, aquele bebezinho ali, ele tá querendo a super proteção, que é muito maior da mãe.
inicialmente. Por mais que o pai esteja ali o tempo inteiro. A gente sabe que tem mães que abandonam bebês, que o pai fica cuidando. A gente sabe de tudo isso. Mas o que o bebê sente é de fato que ele pertence à mãe, ao corpo da mãe. Porque ele não foi gerado ali, entende? Então, olha o tamanho da ligação que você tem com a sua mãe. E agora eu falo aqui pra você que você que tem essa relação maravilhosa com a sua mãe, tem essa relação boa, busca sempre preservar isso. Busca sempre ser grata à sua mãe. Faz esse movimento de honra que eu falei, independente de você ter uma relação boa ou ruim. E se você está aí me ouvindo e você não tem uma relação boa com a sua mãe, vê se você consegue aceitá-la em seu coração. Vê se que você consegue entender como a gratidão vai mudar esta relação e você, sobretudo. Você não precisa fazer um movimento com a sua mãe. Você faz um movimento com você mesmo para esta relação com a sua mãe. E essa movimentação, ela pode ser tão grande, que ela movimenta não só essa via sua para sua mãe, mas essa via também da sua mãe para você. Porque se você é ela, esse movimento vai acontecer. Então, se você não tem uma relação boa com a sua mãe, eu sei que domingo é o dia das mães. Para alguns pode parecer simplesmente um dia comercial, como qualquer outro, mas é um dia da gente refletir. É um dia que as pessoas estão homenageando as mães, é um dia que as pessoas buscam estar próximos às mães. Então, este ano, faça diferente. Não esteja só próximo à sua mãe, não esteja só do lado da sua mãe, não dê só aquele presente, aquele abraço. Sinta a sua mãe. Sinta que você faz parte dela. Ó, ali em cima, tá vendo aqueles bonequinhos ali, ó, vermelhinhos? O nome daqueles bonequinhos, o nome daquela bonequinha ali é matrioska. Ó, tem a maior, aí tem a menor que cabe dentro. Tem a menor que cabe dentro e a menor. A gente na constelação fala de 7 gerações. Você é sempre a menor. E você vai sempre cabendo dentro das bonequinhas. Até que chega a maior, que é infinita, logicamente. Mas é pra demonstrar que você é a essência de todas elas. Dessa sua linhagem feminina. Quando existe uma história, que eu não sei se é lenda, que quando o homem estava fazendo as matrioscas, ele fez a primeira, e aí ele fez a segunda, porque era o bebê, mulher. E ele fez a terceira, que era mulher, e fez a quarta, que era mulher, e foi fazendo. Até que um dia ele disse, não tem condições, como é que eu vou fazer esse monte de boneca e não vai parar nunca? Porque a mulher gera, ela dá vida, ela é a mãe. E a mãe vai ser mãe, e a mãe vai ser mãe. E até que pra encerrar essa história, ele fez um filho, um boneco. Porque o homem não pode, o homem não tem como gerar vida, né? Assim, não tem como nutrir e gerar a vida mesmo, só a mulher quem gera. Então é até engraçado essa história, interessante, mas eu não sei de fato se é uma lenda simplesmente ou se aconteceu com esse artesão que estava de fato fazendo essas bonequinhas. Mas elas têm uma representação muito grande. Ela não é daqui do Brasil, né? Algumas pessoas utilizam aqui só por acharem bonitas, mas elas têm uma representação enorme, assim. A gente utiliza isso na constelação. Então, como eu havia falado, vou complementar aqui. Domingo é dia das mães. Faça diferente dessa vez. Busque, de fato, sentir. Olha, se você não quer, não vai estar, não pode. Se você presente, né, com a sua mãe no dia das mães... Se você, não, minha mãe vai ficar lá, vou ficar aqui, a gente não se dá muito bem. Faça esse movimento de honra. Faça todos os dias, mas faça no dia das mães. Veja as movimentações que acontecem. Vai fazendo até lá, que a gente tem mais alguns diazinhos, né, pra você ir sentindo. Mas vai sentindo. Vai sentindo que ela, entendendo que ela deu o que ela podia dar pra você. E que esse dia das mães seja diferente pra você que é mãe, pra você que é filha. Eu desejo pra vocês, agora vai dar 1 hora já de live, desejo pra vocês um feliz Dia das Mães. Desejo que você honre a sua mamãe sempre, que sua filha, seu filho honre você como mãe sempre, que a relação de vocês possa melhorar cada vez mais e que vocês tenham muita, muita, muita prosperidade, que esse seu movimento, esse seu autoconhecimento, esse seu processo seja lindo, que ele tenha começado aqui, que aqui tenha sido algum momento que possa ter, que você possa ter iniciado a cura de algo e que você consiga, de fato, sentir isso, entender isso, tá? Continuo aqui com vocês nas lives, nas caixinhas, em tudo. Sara Jane, que live top, tudo que eu precisava pra hoje. Oh, que linda! Sara Jane, outra Sara, acho que foi uma outra Sara que falou, né, Sara? Por nada, meu bem. Olha, se eu sinto que eu toquei pelo menos uma pessoa em qualquer coisa que eu faça, uma caixinha, uma live, eu já sou pura gratidão.
Então, busca fazer esse exercício, você vai ver que vai ser muito bom pra você. Então, faz isso, faz desse Dia das Mães algo diferente, tá? Eu vou... Quarta-feira vai ter constelação em grupo. Quem quiser participar, eu vou deixar o link quando eu acabar aqui essa live. Quem quiser participar, tem explicações sobre a constelação em grupo. São várias pessoas, um abre a constelação e as outras participam. Para participar, seu sistema também pode ser, né, movimentado. E o legal é que a energia é compartilhada e o investimento também. Então, para quem participa, é uma taxa bem baixinha. Se você quiser conhecer, vai ser bem interessante. Hoje eu não vou tirar cartinha, tá, gente? Na próxima live eu tiro cartinha. Vou postar essa live, coloca lá qualquer comentário, ou coloca eu quero cartinha. Qualquer comentário que você coloque, o feedback que eu tenho, é esse equilíbrio que eu tenho, pra na próxima live eu tirar cartinhas. São essas cartinhas aqui, ó, sistêmica, gente. Não é baralho, tá? Não é baralho. Nada contra, mas aqui não é baralho, não tem sequência. São cartas sistêmicas que eu sempre gosto de tirar. Eu coloco um bonequinho em cima da carta para que tenha energia, a pessoa escolhe. Eu sempre faço isso em algumas lives, então na próxima eu vou fazer. Coloca qualquer comentário nessa live que eu vou baixar. Obrigada, meu bem, Nisita. Olha, gente, Nisita, uma pessoa muito querida, uma mãe muito cuidadosa, muito maravilhosa. É uma mãe exemplar que eu estou vendo aqui, né? E é isso, gente. Então, boa noite pra vocês. Feliz Dia das Mães. Amem suas mamães. Se você não consegue estar próximo, faz esse movimento que, sobretudo, vai ser o seu processo de autoconhecimento, tá? Então, um beijo, fiquem com Deus e até a próxima.